Nesse vídeo irei falar sobre a atualização da Associação Brasileira de Normas Técnicas para a qualificação do bombeiro profissional civil. Nesse vídeo também eu falarei do objetivo dessa nova norma, das novas cargas horárias para a qualificação desse bombeiro civil, falarei um pouquinho da reciclagem, se ela existe ou não existe mais, e falarei sobre o campo de treinamento para a qualificação desse bombeiro profissional civil. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Universidade de Segurança contra Incêndio. Eu me chamo Fabrício Nogueira. Antes, não deixe de se inscrever, tá? E acionar o sininho. Só dessa forma você consegue receber as atualizações do canal. É bom iniciar esse vídeo falando um pouquinho do histórico da criação desta nova norma. Para você entender melhor, a única norma que abordava a qualificação do bombeiro civil e dava parâmetros de qualificação era a NBR 14608. Guarda isso, 14608 que dava um único parâmetro. Para você ter uma ideia, na primeira vez que ela ela surgiu orientando que os bombeiros fossem formados com 56 horas. Daí teve uma atualização em 2007, que passou para 240 horas, e essa utilização de 240 horas era feita pela maior parte dos campos de treinamentos no Brasil, tá? Pelas maiores empresas de qualificação e de formação do bombeiro civil. Daí, durante as reuniões, o Comitê Brasileiro 24, que é o comitê brasileiro que trata as normas de segurança contra incêndio, ele começou a tratar especificamente da qualificação do bombeiro civil. Mas ele percebeu que havia uma necessidade que essa formação fosse compatível, tá? Com a Classificação Brasileira de Ocupações de número 5171, a CBO 5171. E mais do que isso, ele começou a perceber também uma nova qualificação que está preocupada em certificar instrutores futuramente. Há um parâmetro internacional para essa formação, então eles começaram a colocar um texto específico para a formação do bombeiro, já pensando, tá, futuramente nessa qualificação dos instrutores de bombeiro civil, que hoje podem se formar de manhã e dar aula à tarde. Isso daí não é legal. Bom, essa nova norma, a NBR 16877, guarda esse número que daqui para frente a gente vai falar só sobre ela e você vai ouvir falando muito sobre a qualificação de acordo com essa NBR. Nasceu com um objetivo, tá? Especificar os requisitos de competência profissionais do bombeiro civil. E pela primeira vez dividir essa qualificação em 3 diferentes classes. Classe 1, 2 e 3. Esse profissional ele será formado de acordo com essa qualificação para proteger a vida, o patrimônio, reduzir as consequências sociais e danos ao meio ambiente. Perceba então que é uma norma elaborada para o setor privado, de forma facultativa e eletiva, tá? Ela pode ser utilizada como base técnica para a qualificação de profissionais civis de serviço públicos, por exemplo, bombeiros voluntários, militares ou municipais. E ele pode ser utilizado também todas as orientações que estão ali dentro dela ou partes dela também, tá bom? A primeira pergunta que as pessoas começaram a me fazer é isso mesmo, Fabrício, acabou a reciclagem? Muitas pessoas me perguntam. Sim, acabou. De acordo com a NBR 16877, há uma necessidade de qualificar o bombeiro civil em 3 diferentes classes. Ficou como entendimento pelo comitê de estudo que assim como acontece com o engenheiro, com o médico, uma vez formado, ele está formado e não há necessidade de reciclagem. As 3 classes de qualificação da norma foram inspiradas numa norma estrangeira, tá? Uma norma americana, que agora passou de 500 horas, chegando a 574 horas para o bombeiro de nível 3 da NBR 16877. Se por um lado acabou a reciclagem, você acha que isso é ruim, por outro teremos as especializações que os bombeiros devem fazer, tá? E essa sim, exige que o bombeiro volte para a sala de aula ou para um campo de treinamento em no máximo 2 anos para fazer um ajuste, para fazer uma atualização das novas orientações internacionais e nacionais de acordo com a especialização que ele fez ou de acordo com as especializações que ele fez. E a outra pergunta é, quais são essas especializações? Então a gente tem algumas, por exemplo, incêndio industrial, florestal, aeródromo, tá? Tem o bombeiro operador de resgate técnico, bombeiro operador de emergências com produtos perigosos, tem o bombeiro instrutor, tem o especialista em liderança, tem também o bombeiro motorista e operador de viaturas de emergência.
Então, um cuidado que você deve ter muito importante na hora de se especializar. Ela vai ser parte crucial para o profissional que você vai se tornar no futuro. E assim, com essa formação, você fará atendimentos adequados ou não. Então isso vai deixar marca no seu currículo. Deixa eu dar então o meu exemplo. Eu criei um curso de especialista em prevenção e combate a incêndios florestais. Daí, para eu montar esse curso, eu fiz um verdadeiro investimento. Eu chamei 3 bombeiros com muita experiência, tá, em incêndios florestais no Brasil. Juntos a gente fez um estudo aprofundado de uma norma americana, que é a NFPA 1051. Contamos com a mentoria de 2 oficiais bombeiros americanos antes de entregar esse curso de especialização para os nossos alunos. Então foi um trabalho muito rico, tá? Um outro ponto importantíssimo quando a gente fala sobre especialização, essa norma ela não trata, e isso eu acabei deixando de passar, né, dentro do conselho de estudo, é a especialização do bombeiro estrutural. Apesar dessa norma formar muito bem uma percepção do que acontece dentro de espaços confinados, é muito importante que esse bombeiro ele consiga se especializar também em incêndios estruturais. Essa especialização, essa capacitação vai garantir, por exemplo, que ele consiga entrar e sair com segurança em um ambiente confinado com incêndio. Agora, voltando para 16877, algumas das especializações que podem ser feitas, elas não se limitam a essas 8, tá, que eu editei. Então você guarda isso, a NBR já especifica isso. Você pode fazer essas, mas não se limita somente a as especializações que você pode fazer. Bom, se você assistiu o vídeo até agora é porque você gostou, então não esqueça de deixar um like aqui embaixo. Agora, observe ainda que aqueles que fizeram as especializações, tá? Eles deverão, de acordo com a norma, passar por atualizações e no máximo a cada 2 anos desses conhecimentos. O que temos agora são atualizações, ou seja, o especialista deverá voltar para a sala de aula, entender o que mudou num país, daquela especialização que ele fez, tá? E passar por atualizações relacionadas àquelas modificações apontadas. Ao invés do que acontecia com a reciclagem, quando você voltava para uma sala de aula para rever tudo o que você tinha aprendido. Agora nós temos as atualizações. Quando a gente fala de carga horária, agora é importante deixar muito claro uma coisa na sua cabeça. Não há uma obrigatoriedade de seguir essencialmente o que está escrito ali, aquela quantidade de horas. Um ponto a nível de informação é que existe essa cultura aqui no Brasil, tá? Que não considera errado de nos basearmos pela quantidade de horas orientado na norma, que elas sejam cumpridas em sala de aula. Mas eu sei muito bem também que alguns professores passam conhecimento em um tempo muito menor e com tanta solidez, utilizando-se métodos diferentes. Às vezes a forma dele ensinar é muito mais fácil, então ele consegue minimizar muito tempo. Contudo, indico que sejam cumpridos a quantidade de horas que está na norma, tá bom? Na nova NBR 16877. Agora um cuidado. É importantíssimo que você faça uma distinção imediata do que está escrito lá na Lei 11.901 de 2009, que é uma lei federal, tá? E tem o objetivo de determinar uma hierarquia entre as funções. Quando a gente vê lá bombeiro básico, líder e mestre, é uma distinção entre as funções. É como se fosse uma pirâmide, o básico, o líder e o mestre. Já na NBR 16877, os níveis estão amarrados com os de atuação deste bombeiro e a necessidade de qualificação, guarda isso, tá? Com base nas competências de conhecimento e habilidades requeridas que elas estão descritas na própria norma. Ou seja, enquanto a Lei 11.901 faz a distinção de formação para atuar dentro de uma hierarquia, tá? Bombeiro básico, líder e mestre, a NBR classifica de acordo com o risco que o bombeiro estará qualificado a atuar no mercado de trabalho. Beleza? Então são coisas diferentes. Agora, quando a gente fala sobre centro de formação, é uma outra norma que até eu gravar, tá? Até o dia de eu gravar esse vídeo, ela não estava disponível. É a NBR 14277. A nova norma, ela vai tratar os requisitos para instalação e equipamento de treinamento e combate a incêndios. Lá será possível checar o campo de treinamento necessário de acordo com o nível, com esse nível que eu acabei de falar,
de formação para a qualificação desse bombeiro civil. Ou seja, o bombeiro civil de maior nível descrito na NBR 16877 dependerá de um campo de treinamento com maior recursos. Esses recursos estão descritos numa outra NBR, que é a 14277. Nesse vídeo, a gente conseguiu falar sobre a nova necessidade de adaptação dos bombeiros civis para atender o mercado, as classificações, não foi isso? Os níveis diferentes. Falamos sobre as especializações, que é importantíssimo por onde você vai atuar. Falamos desses cursos de especialização, das modificações que estão passando as normas de requisitos do centro de treinamento. Então, se você assistiu até aqui, não esqueça, deixe um like, compartilhe esse vídeo, fala para todo mundo que está mudando a qualificação do corpo do bombeiro civil. E agora você já sabe as principais modificações que passaram em NBR 16877. Espero que tenha sido proveitoso, nos ajude compartilhando. E se você quer se especializar em algum dos nossos cursos, vá até o nosso site, tá? E descubra se tem uma especialização que você gostaria. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Lembre-se, vidas sempre vêm em primeiro lugar. Até mais.